Café favorito. Estou recebendo aqui o meu amigo Rubens, coordenador de Defesa Civil de Volta Redonda, que vem fazendo um excelente trabalho no comando da Defesa Civil. Está sempre alerta, sempre atendendo a população quando a população precisa. Bom dia, amigo. Bom dia, Renan. Bom dia a todos os ouvintes. Uma honra, um prazer enorme estar aqui diante de vocês para a gente bater um papo aqui, esclarecendo algumas ações de defesa civil, né? Qual é a proposta que nós temos no período 23, 24. Tivemos agora a participação, né? Foi o único município do sul do estado, Costa Verde, a participar na elaboração do projeto de um plano nacional de defesa civil. Então, deixa eu começar esse nosso bate-papo sobre esse convite à Volta Redonda para participar do plano nacional. Primeira pergunta é por que só a Volta Redonda foi chamada? Na verdade, o que acontece? Nós temos uma regional de defesa civil, que é a Redex Sul 1, que agrega 16 municípios do sul do estado e mais os municípios da Costa Verde. Este evento, Renan, ele foi um evento de uma discussão. Foram painéis onde nós apresentamos e vai por região. Então já foi Centro-Oeste, região Sul e agora Sudeste e temos mais duas adiante. Para que nós pudéssemos fazer o entendimento qual é as ações de vulnerabilidade, ameaça, risco, perigo que agregam os municípios, principalmente do sul do estado. E nós entendemos que quando nós falamos de vulnerabilidade que nós temos em Volta Redonda é o Rio Paraíba do Sul. Por quê? Porque é o nosso curso hídrico, a nossa bacia principal, que não só abastece, mas atende 3 estados da União, né? Minas, São Paulo, Rio e Minas. E também esse cenário de vulnerabilidade ele atende todos os municípios que têm um problema de cheia, chuvas intensas, elevação de cotas, pontos de alagamento. E no segundo momento são as estratégias que estão sendo feitas, que estão sendo tomadas. E a Redex 1, ela colocou essa necessidade da representatividade da região. E aí nós atendemos prontamente esse chamado para que nós pudéssemos discutir não só as necessidades, as propostas que agregam o município de Volta Redonda, que é o maior município do sul do estado, mas também que pudesse também atender as demais regiões, os demais municípios que agregam essas regionais. E aí nós tivemos esse grato convite, que nós atendemos prontamente. O prefeito Neto, como sempre, é um fã das ações. Em nenhum momento ele mede esforços para que a gente pudesse reestruturar a defesa civil, como nós fizemos a partir de 2021. E o resultado foi que nós tivemos ali 2 propostas que foram inseridas exatamente no plano, que vai ser evidentemente apreciado pelas comissões das câmaras dos deputados, que é a normatização das atribuições da defesa civil e também a função do agente de defesa civil, para que nós pudéssemos, a partir daí, colocar quais são as ações que são deflagradas. Só para você ter ideia, nós temos um plano de contingência no município que agrega as ações de natureza hídrica, geológica, química e humana. Então vai até desde ocupações irregulares, né, que são as famosas invasões, né, porque é aí que é o grande cenário. Se você não combater o diagnóstico, qual é o diagnóstico? O diagnóstico não são os loteamentos, as edificações. Só quando você tem ocupações desordenadas, construções desordenadas, e aí você agrega um cenário de risco. Ontem eu estive vendo um vídeo, acho que viralizou aí nas redes sociais, saiu nos jornais, se eu não me engano foi no sul do Brasil, onde uma casa inteira, uma casa até bonita, né? Ela caiu inteira, a casa caiu inteira. Você tem acompanhado, como coordenador de defesa civil também, essas mudanças climáticas, essas chuvas no sul do Brasil? Você tem acompanhado? Por completo. O efeito El Niño está aí, está mostrando para nós. Então nós tivemos aí, são elementos climáticos e nós temos os efeitos, né? Então a região sul, porque o que acontece? Para que você possa entender, quando você tem áreas que são margeadas pelo mar, então o Rio Grande do Sul, assim como o Grande Rio de Janeiro, outras regiões como o Norte e Nordeste, você tem uma cota de elevação diferente. O que é cota de elevação? Quando você tem ações em que o mar ele avança no sentido das cidades, você tem uma possibilidade, evidentemente, de um processo de inundação mais rápido do que as cidades que estão a montante, no nível superior.
Então, Volta Redonda, para você ter uma ideia, ela está 367 metros acima do nível do mar. Então, muitos desses efeitos são sentidos aqui também. Mas nessas localidades, e você tem um agravo muito grande, que são as construções próximas de rios e córregos. Então, você tem uma carga muito grande das construções, uma saturação de solo e, consequentemente, você pesa essas áreas e aí, consequentemente, você tem essas instabilidades com o desabamento. Só para você ter ideia, a preocupação da Defesa Civil, período de alerta, começa no dia 1º de novembro, nós já estamos em alerta desde o dia 4 de outubro. Por quê? Porque nós temos alguns cenários. Final de semana, a cidade próxima de nós aqui, Três Rios, teve alguns problemas. Sim, sim. Então nós temos... Quando a gente sente que está muito quente, uma semana inteira que está muito quente, a gente fala, peraí que vem chuva por aí. E a chuva geralmente vem na mesma proporção do calor que fez, né, Rubens? Exato, porque nós temos uma variação climática hoje absurda. E isso a gente não pode deixar de ressaltar, que a responsabilidade é nossa, é do ser humano. Então você tem aí as queimadas irregulares, você tem as capinas irregulares, as escavações irregulares. Você tem se eu não me engano, essa casa que caiu no sul do Brasil inteira, alguém estava mexendo na terra embaixo. Retiraram terra, a casa caiu inteira. Sim. Apesar de que, pelo que parece, a casa também não foi feita por um profissional qualificado. Isso é importante também, né? Na hora de você construir, você contratar um engenheiro, né, para fazer o projeto da casa, porque senão a construção pode desmoronar, né? Você tem aquilo que nós chamamos de responsabilidade civil. Então, quando você tem um empreendimento que ele tem avaliação, análise, projeto aprovado por um profissional, engenheiro arquiteto, você tem uma garantia melhor daquilo que está sendo edificado. Então, você tem um custo muito grande, e não só o custo, você tem um cenário de risco. Afinal de contas, você vai colocar sob aquela estrutura pessoas, bens. Então, você tem que ter, evidente, uma cautela, um cuidado muito maior com relação a isso. Mas quando, retomando o plano nacional, Renan, só para você ter ideia, eu vou estar recebendo agora, no horário do almoço, né, o Coronel Euler, que é o Regional de Defesa Civil, onde nós vamos fazer uma explanação para ele de tudo que foi debatido, discutido, para que nós possamos levar também para as cidades da região. E fora isso, a Defesa Civil, com todo o seu efetivo, uma logística muito boa, muito bacana, que nós reconstruímos de 2021 para cá, nós estamos preparados para todas as ações de antecipação, prevenção, preparação e resposta. A Defesa Civil hoje ela não pode trabalhar na prevenção, e eu tenho dito isso já há alguns anos. A Defesa Civil tem que trabalhar na antecipação, é tentar prever aquilo que possa dar errado. Então você tem que estar um passo à frente. Não aconteceu? Perfeito. O que nós temos que eliminar é o cenário de pânico para toda a população e dar as respostas junto ao sistema de defesa civil. Para isso, a partir do dia 1º de novembro, todo o sistema de defesa civil, que agrega as secretarias, autarquias, que fazem um conjunto de ações do poder público, do executivo municipal, estarão totalmente em alerta para toda e qualquer necessidade de intervenção quando solicitada pela Defesa Civil. Em Volta Redonda hoje, Rubens, qual é o maior problema? O que a Defesa Civil mais teme que aconteça em Volta Redonda caso a gente tenha um volume muito grande de chuva? Tem alguma localidade específica que a Defesa Civil está com uma atenção mais voltada nesse momento? O plano de contingenciamento da Defesa Civil, só para você ter ideia, ele contempla todo o mapeamento da cidade e toda a parte geográfica do município, né? Então você agrega uma parte geográfica, uma parte geopolítica, que são as ações que são deflagradas. Então nós temos por área a caracterização dessa área e uma estimativa de população daquela área, só para você ter uma ideia. E a partir daí você cria todo um mapeamento das áreas que você considera com potencial maior. Então quais são as áreas? Aquelas que têm uma topografia por elevação, né? O Complexo Vila Brasília requer um cuidado, uma atenção maior. Santo Agostinho, parte do açude. O grande fator nisso são os atos inseguros, Renan. Porque a gente costuma dizer como se você tivesse um gigante adormecido. Se você tem uma área, um morro, só para que a população entenda, os ouvintes possam entender, você tem um morro, e esse morro não tem nenhuma ocupação, qual o cenário de risco que ele oferece? Nenhum, porque ele não tem nenhuma agressão. No momento que você, de repente, não faz um monitoramento e você permita que ali ocorra escavações irregulares, as primeiras capinas irregulares,
escavações irregulares, as construções irregulares, o lançamento indevido de esgoto, águas fluviais. Curso de água, né? E aí você vai saturar esse solo, consequentemente, você tem os cenários de pequena, média e grande magnitude. Então a atenção da Defesa Civil ela é desdobrada em todas as ações, repito, de antecipação do município, com mapeamento, monitorando a participação da população da comunidade, fundamental a importância, para que nós possamos ter os atos seguros e não os atos inseguros. Porque a cobrança disso vem a curto prazo. Quando você cria um cenário de risco, qual é o desfecho disso tudo? Uma ação da Defesa Civil com interdições e desocupações desse logradouro. Eu quero de antemão agradecer desde sempre a participação da população nas ações de defesa civil, nas comunicações, nos alertas, nas orientações. Nós temos um ciclo de palestras e debate muito interessante, muito bacana. Isso é aberto a toda a população, associação de moradores, entidades, clube de serviço, para que a gente possamos ter essa consciência e os atos, promover os atos seguros. Isso vai na segurança no lar, do trabalho, no lazer, no trânsito, na escola. Então, assim, é uma defesa civil atuante para frente. E é isso, você tem que ter uma instituição forte, vibrante e solidária. Então nós estamos preparados para isso e conforme eu disse para vocês, essas áreas que têm uma atenção maior é em função da sua topografia. Mas não podemos esquecer, Renan, que nós temos também cargas perigosas que trafegam no perímetro urbano do município. Nós não podemos esquecer que nós temos marquises que precisam de atenções especiais, que nós temos um período de chuva agora mais intenso, então você pode ter uma saturação dessa estrutura. Nós temos que ter uma atenção para a edificação de mais de 2 pavimentos. Ou seja, a frente de defesa civil ela é muito mais ampla do que se possa imaginar. Nós temos 2 embarcações, Renan, e que nós percorremos a calha do Rio Paraíba, em toda a área de Volta Redonda, e nós fizemos um trabalho no deck de ancoramento que era utilizado pela escola de remo, e isso a gente vai falar mais para frente da nossa escola municipal de remo, e que nós fizemos um trabalho de desobstrução desse deck e tiramos aproximadamente 2.000 recipientes PET. Isso fora os demais objetos. Então, é um trabalho de conscientização ambiental, um trabalho de ataque. A Defesa Civil vai onde está o problema, para que a gente possa constituir propostas, ideias, soluções, para que quando chegar o período que vai agora de novembro a março, a gente tenha uma situação de ataque em pontos localizados. Senão você se perde nas ações. Então, Rubens, aproveitando que você está falando sobre esse tema, você falou no começo do nosso bate-papo que desde 2021 vocês têm feito um trabalho de reestruturação de defesa civil. Como você encontrou a Defesa Civil de Volta Redonda quando o prefeito Neto assumiu o atual mandato, em janeiro de 2021? Meu amigo, eu não tenho vergonha de falar isso não. Até porque quando nós fizemos a reinauguração da Defesa Civil no mês de junho, e que ali estavam presentes todos os amigos que compõem o governo municipal, quando eu cheguei no meu primeiro dia de 2021, meu retorno à Defesa Civil que eu comandei até 2016, eu fiquei das 16 horas às 19 horas na garagem da Defesa Civil chorando. Isso, em resumo, já te dá. Eu não tenho a Defesa Civil por opção, eu tenho por vocação. Eu costumo dizer, Renan, me permita a oportunidade, eu tenho 3 paixões na minha vida, 4 paixões. Minha esposa, minha filha, a Defesa Civil e ser professor. Flamengo não? O Flamengo deixa eu te falar para você, o Flamengo é uma nação, né? É uma nação, né? Então, assim, ser rubro-negro, quando você fala em Flamengo, eu não sou flamenguista, eu sou rubro-negro. Flamenguista, todo torcedor é um pouco. Mas você ser rubro-negro é uma experiência fantástica. É um amor diferente, né? Quem sabe, quem não não entende. Exatamente, perfeitamente. Então, por isso nós não somos flamenguistas, somos rubro-negro. Mas a Defesa Civil é a minha vida, eu tenho aquilo como paixão. Então, quando eu deixei a Defesa Civil em 2016, eu deixei ela uma Defesa Civil forte, vibrante e atuante. Quando eu recebi algo de muita tristeza. Muita tristeza. Assim, um cenário... de terra arrasada. Praticamente terra arrasada. Né? E eu tenho isso porque eu tenho fotos e tenho amigos que nós resgatamos. O governo municipal conseguiu, através das suas ações, resgatar a dignidade desses agentes. E aí nós retomamos o entusiasmo, porque a gente só acredita na motivação da autoestima com entusiasmo. E é isso que eu promovo dentro da minha instituição. Então, nós reinauguramos a Defesa Civil no mês de junho e no mês de dezembro nós inauguramos o nosso deck com a nossa garagem, com a recuperação das 2 lanchas, 2 embarcações, um bote e uma lancha com motor de 50 e 25 HP.
E não esqueço que nessa inauguração, meu querido amigo Rafael, o prefeito, fez um comentário assim, né? Meu querido prefeito fez assim. Rafael secretário? O Rafael secretário. Paiva, meu amigo. Isso. O prefeito virou para mim e falou assim: você está muito metido. Só falta o helicóptero. Aí o Rafael virou e falou assim: prefeito, não duvida não, hein? Não duvida não. Vai que ele monta um. Então, assim, aí vai meu agradecimento, a minha solidariedade ao nosso querido prefeito Neto pelo momento difícil que ele passou e a solidariedade de todos nós é de um carinho muito grande para com ele, com toda a família. Um abraço para o Rafael, todos os secretários, presidente de autarquias, todos os servidores públicos. Para quem não entendeu sobre o que o Rubens está falando no momento, sobre a solidariedade que ele está prestando ao prefeito Antônio Francisco Neto, é porque o prefeito Neto, no último domingo, na madrugada do último domingo, perdeu seu irmão, Marco Ovo, aos 68 anos. O Marco estava internado desde junho, após sofrer um AVC. Ficou internado no São João Batista, utilizando da rede pública de Volta Redonda durante quase 4 meses, né? Quase Exatamente. 4 meses, aí internado, em coma, induzido. E, infelizmente, no último domingo, ele não resistiu e faleceu. Estive presente no velório e a gente pôde ver o quanto o Marco era querido, né? O Marco era um cara diversas vezes eleito presidente do clube comercial, um cara que onde ia era muito agradável e tinha sempre uma roda de amigos no seu entorno. Bom, Rubens, então você já falou de como pegou a Defesa Civil, falou sobre o período de chuvas e eu quero trazer um assunto aqui que tem incomodado a população de Volta Redonda. E está incomodando mais porque a gente não vê avanço. O que acontece, Rubens? Ali acaba até pegando um pouco da tua área, apesar de não ser você quem está mexendo. A Cainfra começou uma obra ali na Radial Leste, naquele mergulhão, devido a uma erosão. Enfim, você deve saber explicar melhor do que eu. Fechou o trevo de acesso para o bairro Água Limpa e centro de Volta Redonda, só que a obra está parada. O pessoal, pelo menos, virou para nossa equipe ontem e falou: tem 15 dias que eu não vejo o pessoal mexendo aqui. O que está acontecendo, Rubens? Nós tivemos, em função do período de chuva 22, 23, início do mês de março, nós tivemos uma acomodação de solo. Ali é só para ressaltar, ali passa uma rede, né, que nós chamamos de uma rede ármica ali. Na rede ali do mergulhão. Do mergulhão. Então tem ali aquele ármico, aquele túnel, e na lateral dele tem uma galeria que escoa todo o volume de água que desce do córrego da Água Limpa. Então desce para aquela região e vai até o Rio Paraíba. Nós tivemos uma acomodação de solo, esse material desceu, atingiu parte da galeria e nós tivemos, na ocasião, eu e a secretária de Infraestrutura, a Poliana, numa reunião com o gabinete do prefeito Neto, e de pronto nós fomos até o local para iniciarmos uma intervenção. Mas daí houve um impedimento por parte da Cainfra por estar dentro do trecho de domínio da 393. Pois bem, comunicamos evidentemente o poder público, por outro momento o secretário de governo, o secretário Carlos Macedo, convocou uma reunião com o Sistema de Defesa Civil, secretarias e autarquias envolvidas e também com representantes da Cainfras, que iriam apresentar um proposta de intervenção. Houve uma demora por parte da empresa e houve uma preocupação do poder público muito grande. Há de se ressaltar que o poder público, não medindo esforço para cobrar da Cainfra, se propôs até a intervir no local. É uma obra de responsabilidade da Cainfra e aí algumas pessoas podem entender que é de responsabilidade da prefeitura. Mesmo não sendo, a prefeitura ia intervir. Deixar bem claro isso. E aí a Cainfra iniciou essa obra e fez todo aquele fechamento ali que ela entendeu ser necessário. Só para você ter uma ideia, a gente vai sair daqui agora. Antes de eu entrar no ar com você, eu estava falando com a secretária de Infraestrutura e às 10 horas nós vamos estar no gabinete para participar o prefeito do que está acontecendo e quais são as vertentes que a gente possa apresentar. Por quê? Porque o período de chuva está batendo a porta. Nós não podemos. São 2 cenários: cercear o direito de ir e vir da população, criar um impedimento, um transtorno absurdo que isso está causando, uma morosidade absurda nessa obra, e entender e compreender. O que cabe ao poder público
realizar, fazer, e para que a CAINFRA conclua o quanto antes a parte que lhe compete, que é da sua inteira e restrita responsabilidade. E nós vamos cobrar isso com uma veemência muito maior do que nós temos cobrado. Então, esse transtorno que está criando... Está parado. E aí entra esse fator, né? Que nós observamos que a obra ela teve uma morosidade e, por fim, agora ela parou. Então, ela não pode. Como é que fica a população? Como é que fica as pessoas que utilizam aquele acesso, né, de ir e vir? Então, esse impedimento que eu posso dizer para você que às 10 horas nós vamos estar no gabinete, eu vou estar com a secretária de infraestrutura, com o secretário de governo, para que a gente possa detalhar para o prefeito o cenário atual, para que a gente possa dar uma resposta o quanto antes à população nesse entrave, nesse transtorno que está sendo causado por essa obra da CAINFRA. Eu agradeço, Rubens, porque a gente precisa que o Poder Executivo esteja realmente tomando uma providência nesse momento, porque a obra é de responsabilidade da CAINFRA, mas é dentro de Volta Redonda. Perfeitamente. É o nosso povo que sofre. Perfeitamente. É o nosso trânsito que está péssimo, porque as pessoas estão precisando utilizar rotas alternativas. O acesso que a pessoa usa preferencialmente para ir para Água Limpa, para o centro de Volta Redonda, está fechado. E a obra está parada. Qual a necessidade de um acesso fechado numa obra parada? Exatamente. Então, peraí. As pessoas precisam utilizar a Radial Leste. A Radial Leste foi um grande acerto do governo Neto no passado. Sem dúvida Só alguma. que precisa ser utilizado. Sem dúvida alguma. A gente vê quanto foi importante a Radial Leste quando a gente fica sem ela, né, Rubens? Sem dúvida. Então, sem assim, dúvida. a Radial Leste é muito importante para a cidade de Volta Redonda, para o tráfego de veículos. A gente precisa resolver esse problema. E se a CAINFRA não resolve, que resolva a Prefeitura de Volta Redonda. Eu quero ressaltar que nós tivemos na ocasião, quando o fato ocorreu, porque a nossa preocupação é porque você tem um período agora muito importante, um período de extrema... O risco ali é de desmoronar? Rubens? Porque aquela galeria... Quando houve a acomodação de solo, aquele material desceu e carreou para a galeria. Então, só para você ter uma ideia, a chuva de ontem, anteontem e ontem, ela cria para a Defesa Civil uma preocupação absurda, porque aquele material ele está descendo, ele vai escorregando para dentro da galeria. Então, você tem um risco de obstrução, né? Ou seja, esse gargalo ele pode ser estrangulado, porque o material vai carregando, você não sabe onde ele vai parar. E por outro lado, nós temos um período de chuva, então eu não posso, em hipótese alguma, pensar na possibilidade de uma obstrução dessa galeria, porque você compromete todo o escoamento do fluxo de toda a população da Água Limpa. Então, a CAINFRA tem que fazer, concluir a parte dela, o município verificar o que compete, o que cabe a ele para poder também resolver, em definitivo, mas é inadmissível uma obra paralisada, uma obra parada e a população tendo que buscar caminhos alternativos para chegar até a sua residência, e isso daí agrega demanda de tempo, um transtorno absurdo. Então, se é por necessidade, ok. A população de Volta Redonda ela entende isso. Até porque eu quero destacar o empreendimento, as obras que estão sendo feitas de mobilidade urbana na cidade. Então, nós não estamos de brincadeira. O governo brinca. O governo é um governo sério. Governo de ações. Governo de comprometimento, de respeito à sociedade como um todo, ao dinheiro público. E, assim, é inadmissível e nós vamos botar um ponto final nisso para que a gente possa dar uma resposta o quanto antes. Repito, desde abril, né? Em março aconteceu o fato e a gente está se estendendo. A quantidade de expediente que eu tenho na Defesa Civil, notificando a CAINFRA com relação ao que está acontecendo, eu posso demonstrar para você numa oportunidade futura. Rubens, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Agradeço o carinho com que trata a população de Volta Redonda, porque a gente, né, como comunicador e também como vereador, temos sempre um contato próximo com coordenadores, com secretários, com prefeitos, justamente para tentar resolver problemas da população. A gente nunca pede nada para a gente pede para resolver problemas da comunidade ou problemas específicos de uma ou outra pessoa que esteja sofrendo com alguma situação. O Rubens é um dos coordenadores que a gente tem aqui em Volta Redonda, que está sempre pronto para atender. É o verdadeiro servidor público. Está aí sempre servindo a população com todo o afinco. Obrigado, Rubens. A população de Volta Redonda agradece. Eu que te agradeço pela tua gentileza, pelo carinho que você trata o poder público de Volta Redonda,
que você trata a Defesa Civil, o carinho, respeito, consideração que você tem comigo. E eu quero aproveitar a audiência macro do teu programa para agradecer toda a minha equipe, todos os meus agentes de defesa civil. Ninguém faz nada sozinho, né? Não, eu digo para você que eu tenho um orgulho muito grande, que eu tenho pessoas comigo que são meus amigos. Eu não falo que quem trabalha comigo são meus amigos, são meus parentes. Tenho um carinho muito grande por aquela equipe, um carinho muito grande a todos. Externar mais uma vez meu carinho, meu abraço, minha solidariedade ao meu prefeito Antônio Francisco Neto, ao nosso deputado Munir, né? E a todos os secretários, presidente da autarquia. Muito obrigado pelo carinho e consideração de todos vocês com a Defesa Civil, e vamos avante. Vamos avante, que a gente tem uma atividade, um desafio longo a partir de 1º de novembro, mas deixando bem claro que nós já estamos em alerta. O decreto é a partir do dia 1º de novembro até 31 de março. Nós já estamos em alerta pela antecipação das chuvas que vem ocorrendo. Show de bola, obrigado, Rubens. Conversamos com Rubens, coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda. Dá-lhe de palma. Você ouve.